Todos se uniram contra um jovem de 26 anos. Tá, mas todos quem? Todos aí que estão sendo mostrados são pessoas do PT. Então parece que o André Fernandes, que se diz muito contra o sistema, mas seria contra o sistema democrático, porque é perfeitamente normal as autoridades de um partido que faz oposição ao partido dele se unirem contra ele. E jovem de 26 anos, tá, e daí? E aí ele é uma criancinha, porque ele é jovem de 26 anos, ele é inofensivo, embora ele seja o candidato pessoalmente indicado pelo ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que tem um verdadeiro movimento ideológico que beira uma seita, que idolatra esse homem. Ele é um jovenzinho de 26 anos, muito coitadinho, tendo o PL, que é hoje o maior partido, ou talvez o segundo maior partido do Brasil, e que tem um fundo eleitoral de bilhões. Eles xingam, atacam, tiram coisas do contexto. Bom, o que eu tenho visto mesmo foi simplesmente a campanha do Evandro mostrando as próprias declarações e publicações do André Fernandes. Agora, a gente tem que se perguntar uma coisa. Se é qualificado como ataque, xingamento, baixaria, simplesmente o ato de mostrar o que o próprio André Fernandes diz, fez ao longo dos anos, até antes do marketing eleitoral, criar esse personagem do bom rapaz maduro que ele está tentando fazer para enganar o eleitor, se isso é um ataque, então é porque pega mal, não é? Então quer dizer que apenas mostrar a realidade é xingamento? Apenas expor a verdade? São os homens mais poderosos do Brasil contra um jovem de 26 anos em uma caixa de som. Ah, meu Deus, não é possível. A ladainha dos jovens de 26 anos de idade, novamente. Meu povo, afinal, ele quer ser tratado como um menininho, que é tipo café com leite, que tem que ser tratado com mais deferência, com mais delicadeza, ou ele é já um político que pretende, ao menos, se apresentar como um adulto na sala, experiente e preparado para ser prefeito? Ficar apelando toda hora para essa questão de ser um jovem de 26 anos como se isso significasse alguma coisa, principalmente considerando que ele tem uma máquina de um partido gigantesco e com muito dinheiro em caixa hoje em dia, é realmente subestimar a inteligência do eleitor e achar que ele é muito bobinho de cair nesse tipo de chantagem emocional. Outra coisa, tá falando mesmo de caixa de som? Meu Deus do céu, a campanha do André Fernandes já gastou 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. E então, eu acho que essa caixa de som tá um pouco cara demais, vocês não acham? Bom, é claro que isso é pura demagogia, populismo, coisa realmente de quem, por falta de projetos, está tendo que inventar uma narrativa de que é um pobre coitado enfrentando todo um sistema poderoso, quando na verdade ele tem grande parte dos políticos mais poderosos do Ceará ao lado dele, e também políticos do Brasil que tem muito dinheiro e muito poder. Ele não está sozinho, e ele não é um jovenzinho que apenas tem o povo e uma caixinha de som ao lado dele. Ele, na verdade, tem uma campanha caríssima, ele tem uma estrutura muito forte de máquina partidária. Então, vamos pelo menos ser realistas e sinceros. Chega desse populismo inútil. Você acha que esse jovem é tão perigoso assim? Ah, mas realmente eu não acho. Eu sei que ele é perigoso. E é fatos. Não tem nada a ver com ideologia. Não tem aqui nada a ver com partido, porque eu não gosto de partido tal ou por causa da ideologia dele. Tem a ver com simplesmente as consequências práticas se as ideias e opiniões que ele próprio expressou nas redes sociais forem postas realmente em prática, principalmente se ele tiver uma prefeitura logo de uma das maiores metrópoles do Brasil bem à disposição dele. Esse cara foi anti-vacina, esse cara já se manifestou várias vezes a favor do direito, da liberdade de ser preconceituoso, de ser discriminatório, que a gente sabe que não fica só nas piadinhas, né? A gente sabe que sempre sai e acaba degringolando em formas de violência, de exclusão, de discriminação, de agressão, que vão muito além da mera questão do politicamente incorreto. Também esse mesmo cara defendeu abertamente as manifestações golpistas e não me venha dizer que apenas defendeu a questão da expressão da insatisfação popular, porque ele deixou bem claro em vários posts, tanto antes como depois do 8 de janeiro, que ele tem uma posição de entender que intervenção militar não é ditadura. Mas qualquer historiador, qualquer especialista, qualquer cientista político vai dizer que sim, isso é uma atitude ditatorial. Esse é um cara que já várias vezes foi pego espalhando fake news. É um cara que já foi condenado por difamação de uma mulher, uma jornalista importante. E outra coisa, esse cara já teve vários posicionamentos em favor da ideia de que é uma discriminação, existem políticas específicas para violência contra a mulher, como a lei do feminicídio. Enfim, eu poderia citar tantos exemplos de porque eu sei, eu não acho, eu sei que o André Fernandes é perigoso. Ou são os velhos políticos que não querem largar o osso? De quais velhos políticos você está falando? Velhos políticos no Ceará. Qual é a oligarquia mais antiga e mais consolidada no Ceará? Essa sim, está há 30 anos aproximadamente. É a do Ciro Gomes, o grupo cirista do PDT. Esse grupo cirista do PDT, que tem como alguns dos seus expoentes o Roberto Cláudio e o Sarto, além de vários vereadores, está todo agora trabalhando ativamente, até mesmo participando de horário eleitoral, pela eleição do André Fernandes. Então quer dizer que os velhos políticos do sistema, da velha política, da mamata, estão, paradoxalmente, apoiando o candidato que diz que é contra tudo isso? Que velhos políticos são esses? Afinal, no Ceará nós sabemos que mesmo o PT só conseguiu ascender ao governo estadual e outros com o apoio desse grupo que agora está em decadência e que por isso está bandeando para o lado da direita do André Fernandes. Então, velhos políticos, velha política, mamata, sistema, tudo isso está na campanha do André Fernandes.
E é engraçado falarem dos poderosos e tudo mais, mas quem é aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, que está realmente vendo um monte de políticos que antes viviam se engalfinhando e criticando, esculhambando uns aos outros, todos se unindo, de repente, bem amiguinhos, para eleger o candidato. No caso, o candidato André Fernandes. Nós temos o capitão Wagner, de um lado. Nós temos o próprio André Fernandes, que vivia esculhambando o capitão Wagner, e também esculhambava o Roberto Cláudio Sato. E, por sua vez, Roberto Cláudio Sato esculhambava o capitão Wagner, que, por sua vez, esculhambava muito também o Sato e o Roberto Cláudio. Mas todos agora estão bem amiguinhos, porque têm um interesse em comum. Qual é o interesse? Continuarem no poder. Porque Fortaleza e Ceará são diferentes. Aqui, quem está há 12 anos no poder é o grupo do Roberto Cláudio. O Sato, todo mundo sabe que é apenas um laranja escolhido pelo Roberto Cláudio para ser o sucessor dele, já que ele não podia mais se reeleger. Então, a gente sabe que o grupo que está há 12 anos mandando em Fortaleza quer que o André Fernandes seja eleito. É esse cara que está realmente incomodando os poderosos de Fortaleza, os velhos caciques. Por favor, né? Vejam bem que eu estou falando apenas da questão da política cearense. Porque se a gente for na política nacional, o negócio degringola de vez para o André Fernandes. Afinal, ele tem o apoio de um velho cacique, sim senhor, porque tem mais de 30 anos de carreira e literalmente criou uma dinastia, abuletando todos os filhos dele, até mesmo esposa, ex-esposa, irmão e tudo mais, na política, para poder conseguir os privilégios dos cargos oferecidos pela politicagem, que se chama Jair Bolsonaro. Esse é o verdadeiro, como o próprio André Fernandes chama, o verdadeiro líder, mentor do candidato André Fernandes. Nós temos ainda o Valdemar Costa Neto, que é o presidente e chefão do PL, partido do André Fernandes. E nós sabemos que o Valdemar Costa Neto, além de ser conhecido em Brasília como uma das raposas mais velhas daquela politicagem lá da capital federal, é, além disso, um mensaleiro condenado definitivamente e preso por corrupção. Nós temos, enfim, vários outros caciques da velha política, caciques que estão há muito tempo lá vivendo dos privilégios da política e colocando parentes e amigos seus. Inclusive, o André Fernandes é um deles. Afinal, ele só tem carreira, literalmente, por ter sido um fiel puxa-saco do Bolsonaro. E foi assim que ele conseguiu crescer na carreira, recebendo o apoio e a recomendação de voto do seu líder, como ele mesmo o chama. Isso não é velha política?